Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Este é Armando Alexandre dos Santos, o professor Armando Alexandre, autor de diversos livros publicados pela Casa Imperial do Brasil, todos os livros doutrinários. Professor Armando Alexandre dos Santos foi quem escreveu. E a Casa Imperial do Brasil, pró-monarquia, está relembrando a carta aos constituintes numa perspectiva histórica, esta carta que libertou os monarquistas da mordaça imposta pela República logo depois que foi derrubado o Império no dia 15 de novembro de 1889. Monarquista nenhum podia defender a monarquia antes de 1988. E Dom Luiz conseguiu sensibilizar o Congresso a votar a favor da derrubada da cláusula. Então, nós vamos, para comemorar 30 anos, porque a carta foi escrita em 1987, em 7 de setembro. Ou seja, no dia 7 de setembro de 2017 vai completar 30 anos da famosa Carta aos Constituintes. E nós vamos então exibir uma parte da palestra onde o Armando Alexandre dos Santos, no Congresso do Rio de Janeiro, fala sobre a Carta dos Constituintes, que deu a liberdade e trouxe a liberdade para os monarquistas e para os príncipes poderem exercer os direitos políticos e estarmos aqui conversando com vocês. Sem esta carta não existiria o Monarquia Livre, não existiria nada de monarquia no Facebook, nada na imprensa e provavelmente nem aqui a família imperial estaria. Vamos então à grande palestra do professor Armando Alexandre dos Santos. Ela tinha uma primeira parte em que Dom Luiz rememorava aos constituintes, portanto a pessoas que se podia presumir que estavam cheias, repletas de preconceitos antimonárquicos, rememorava o papel histórico da família imperial desde 1889 e mostrava que Dom Pedro II, nos 2 ou 3 anos que ainda viveu depois da proclamação da República, a princesa Isabel durante 30 anos, o Conde de, o príncipe perfeito Dom Luiz, depois Dom Pedro Henrique, todos esses haviam, ao longo das gerações, sempre timbrado em exercer uma atuação de presença muito eficaz na sociedade brasileira, mas uma ação pacífica. Nunca haviam, de forma alguma, favorecido ou prestigiado qualquer tipo de atividade que fosse contrária à lei, que fosse um apelo às armas, à violência, a uma revolução armada. Nunca esteve no programa da família imperial do Brasil fazer o que fizeram os republicanos do dia 15 de novembro de 1889. Nunca. Mas esses fatos todos, Dom Luiz foi recordando com uma linguagem elevada, bonita, do ponto de vista literário. Eu já fiz esta carta ser analisada por professores de literatura, professores de português, e todos ficam encantados com a alta beleza literária do texto, para nós pegarmos apenas um aspecto deles. Bom, não vamos ler tudo, vamos partir, se eu peço que as senhoras e os senhores peguem o item 2 romano, meu consequente apelo aos senhores constituintes. Esse é o tema, aqui começam a segunda e depois vem a terceira parte da carta. Na segunda parte da carta, Dom Luiz procura
levantar as considerações, as atenções dos constituintes para os altos problemas internacionais que o mundo estava vivendo naquela altura. E procura, com jeito, aconselhar, e este é o papel de um chefe de casa, aconselhar os constituintes a não se deixarem levar, não se deixarem embair pelas utopias igualitárias que poderiam conduzir o Brasil ao rumo que infelizmente conduziram nos últimos 30 anos. Mas Dom Luiz, com muito jeito, Dom Luiz, por exemplo, falava das nações indígenas. Dom Luiz falava com muito carinho dos índios. As senhoras e os senhores sabem que a família imperial sempre teve, em relação aos indígenas, uma atenção muito especial. Houve uma ocasião que Dom Pedro II, houve um problema qualquer em Mato Grosso e estava sendo votada uma lei que iria prejudicar a tribo dos Guaicurus. Lembram-se dos índios, os famosos índios cavaleiros, aqueles índios que aprenderam o uso do cavalo antes dos outros e que se deitavam assim do lado do cavalo com lanças e que eram grandes cavalarianos. Bom, esses índios iriam ser prejudicados por uma lei qualquer. Dom Pedro II, ao seu gabinete, recomendou que essa lei não fosse aprovada, e ele deu a razão. Nós temos uma razão histórica de gratidão em relação a essa tribo, porque houve um momento em que dependeu de um cacique guaicuru que o Mato Grosso fosse brasileiro e não fosse espanhol, e depois argentino ou paraguaio. E se esse cacique nessa hora foi fiel ao Brasil, o Brasil não tem o direito de fazer uma felonia em relação a essa tribo. Quer dizer, eu conto esse pequeno fato para as senhoras e os senhores verem o carinho da família imperial em relação aos índios. Eu lembro também, logo nos primeiros tempos da campanha do plebiscito, quando Dom Luiz foi a Porto Seguro, na Bahia, e teve contato com índios pataxós, descendentes, presumivelmente pelo menos, dos índios que acolheram Pedro Álvares Cabral em 1500. E Dom Luiz foi fotografado no meio de índios. Dom Luiz, muito digno, com o traje que sempre usa, um paletó, gravata muito composto como sempre, no meio de índios com os seus cocares, com os seus... enfim, com as suas vestimentas, a sua indumentária. E para quem é brasileiro, aquilo era comovedor, porque a gente via que dentro da harmonia da monarquia era perfeitamente possível haver uma conjugação harmônica entre aqueles dois Brasis. O Brasil dos índios pataxós e o Brasil da família imperial. Bom, mas na Constituinte, o problema indígena foi reapresentado, mas foi apresentado com tinturas demagógicas, foi apresentado com tinturas influenciadas por escolas antropológicas, estruturalistas e outras. E o efeito é que entrou na Constituição brasileira uma expressão extremamente perigosa. Os índios foram referidos não como tribos indígenas, que era a tradição luso-brasileira, não como etnias indígenas, que é como preferem nos meios acadêmicos mais atualizados se exprimir, mas foram chamados de nações indígenas. Se são nações, têm, pela própria Carta da ONU, direito à autodeterminação. Era um grave cavalo de Troia colocado dentro do sistema legal brasileiro e logo na Constituição, a Carta Magna do Brasil. Quer dizer, contra coisas desse tipo, o príncipe Dom Luiz, na segunda parte da carta, advertiu com muita sabedoria aos constituintes que não se deixassem levar por esse canto de sereia do que parecia aos brasileiros ser o futuro e que quem conhecia os grandes rumos da história sabia que estava já caindo, começando a cair
de podre. Bom, e veio a terceira parte da carta, e essa eu vou ler com os senhores, se permitirem. É esse último tópico que diz, ele começa com a liberdade de ação monarquista num Brasil em que a propaganda comunista, até a propaganda comunista é livre. Localizaram? Deve ser nas duas últimas páginas da carta. Esta liberdade que desejo para todos, desejo-a também para aqueles dentre os brasileiros que se voltam para mim neste momento com especial esperança de apoio e de orientação. São os monarquistas, portanto. Não lhes seja negada agora, senhores constituintes, a liberdade que vossas excelências se gloriam de ver reconhecida a toda a nação. E isto a tal ponto que mesmo a homens que se destacaram na luta, por vezes cruenta, da mais extremada esquerda, ela é reconhecida e lhes estão franqueadas funções das mais altas no Estado. Assim, aos que seguem a linha de pensamento pacífica, ordeira, impregnada de espírito de colaboração, como são os monarquistas, não sejam vedados na nova Constituição direitos iguais aos que são concedidos aos mais impetuosos dentre os comunistas. Com efeito, estou persuadido de que há todas as razões para admitir que o regime monárquico atua de per se de modo mais eficaz para ajudar o Brasil a que saia com felicidade do conjunto de crises que ameaçam submergi-lo. E penso que para todos os brasileiros animados por tal persuasão, é um direito e é um dever atuar no sentido de que esse regime se estabeleça no Brasil. Estou de acordo, pois, em que devemos pedir à atual Constituinte que não inclua no futuro texto constitucional a cláusula pétrea, que foi fixada na Constituição de 1891. Essa cláusula proibia, como sabem vossas excelências, que fosse objeto de consideração do Legislativo qualquer proposta de modificação da forma republicana de governo. O mesmo dispositivo foi inexplicavelmente repetido pelas Constituições de 34, 46 e 67 atualmente em vigor. Essas Constituições, que reconheciam a todos os brasileiros, sem nenhuma distinção, o direito de manifestar livremente o seu pensamento, de fato faziam uma distinção, excluindo uma categoria deles. Eram os monarquistas, impedidos discriminatoriamente de se organizarem e de trabalharem legalmente para a vitória de sua causa por via eleitoral. O apartheid ideológico contra os monarquistas contradiz o regime republicano. Agora eu peço a atenção das senhoras e dos senhores para verem a força do argumento que vai ser formulado agora, no parágrafo seguinte, nos 3 parágrafos seguintes. E, por outro lado, a elevação de linguagem com que esse argumento é aqui exposto. Esse singular apartheid ideológico se torna, no Brasil de hoje, tanto mais incoerente quanto o regime de abertura foi constituído sob o lema da repulsa a todas as discriminações e apartheids. A manutenção da referida cláusula pétrea no Brasil atual não tem, portanto, a menor razão de ser. Quando o Império era vigente, aliás, tal discriminação não se suportaria contra os republicanos, que aqui gozavam de toda a liberdade. Se coisa diversa acontecesse, muitos dentre os próprios monarquistas haveriam de cerrar fileiras em torno de seus adversários políticos para que tal liberdade lhes fosse concedida. Sabem bem que a imprensa no Brasil monárquico era absolutamente livre e era abusivamente livre. Fazia um uso até abusivo da sua liberdade. Havia charges que eram publicadas na imprensa brasileira
zombando da pessoa do imperador, que hoje em dia, se alguém fizesse de um presidente da República, iria preso. Quer dizer, no tempo do Império, Dom Pedro nunca permitiria que essa liberdade fosse violada. Nunca. Como explicar que o regime republicano, o qual se pretende ainda mais cioso das liberdades do que o regime monárquico, tolha, entretanto, a causa monárquica o direito de existir no coração de muitos brasileiros, de se propagar e de disputar ante o país livre as preferências para si mesma? Não é isto amordaçar o país, impedindo-o de escolher seus rumos quando e como ele quiser? Vejam a força do argumento. E é um argumento que, dentro da lógica republicana, não tem resposta. Não é possível responder. Agora, formulado com elevação, com dignidade, com respeito, porque Dom Luís estava se dirigindo a representantes da nação brasileira. Enquanto tal, Dom Luís timbrava em manter em relação a eles o respeito que eles mereciam. Agora, vejam a linguagem e a força do argumento. À vista das circunstâncias aqui expostas, apresento, pois, à Assembleia Nacional Constituinte este pedido: que em nossa nova Carta Magna não seja mantida a cláusula pétrea que consta do substitutivo ao projeto de Constituição atualmente em tramitação. Estava, de fato, nos planos iniciais da Constituinte manter a cláusula pétrea. E foi a atitude de Dom Luís que fez isso mudar. O príncipe Dom Luís, chefe da Casa Imperial do Brasil, mudou a história do Brasil com esse pedido. E se nós estamos aqui hoje reunidos com a liberdade que estamos, é devido a esse documento. Historicamente, isso é fato. A ser recusada a liberdade a que temos direito, que resultaria disso? Para os próprios republicanos, apenas desprestígio aos olhos da opinião mundial. Pois ficaria patente que, decorrido quase um século da proclamação da República, esta última ainda não sente arraigo popular suficiente para ser coerente consigo mesma e enfrentar sem apreensões a oposição monárquica, o que a mostraria consciente de que esse espírito monárquico ainda lateja no fundo do coração de incontáveis brasileiros. Por outro lado, a inocuidade da aludida discriminação se revela pelo próprio fato de que no ano de 1987, quase nos umbrais do século XXI, ainda a solução monárquica se apresenta à Constituinte como uma eventualidade para a qual olha com esperança ou com uma interrogação carregada de simpatia um crescente número de brasileiros. Não prova isso mais do que qualquer outro argumento o quanto foi contraproducente aquela medida de rigor? Por que mantê-la então? Vem a força da argumentação. Quer dizer, do ponto de vista republicano, não é possível responder de outra forma. Não é possível. Na esperança de que vossas excelências, senhores constituintes, ponderem os argumentos aqui expostos e tomem em consideração esses meus anelos, manifesto-lhes desde já meu agradecimento. Incontáveis brasileiros, monarquistas ou não compreenderiam da parte de vossas excelências outra atitude. E não só eles hoje, mas a história amanhã não lhes regatearão aplausos se vossas excelências, coerente consigo mesmos, reconhecerem a liberdade de ação dos monarquistas brasileiros. Peço a Deus que ilumine os senhores constituintes para que dotem nosso país de uma Constituição realmente condizente com os sagrados direitos e os altos interesses da nossa pátria. Luiz de Orleans e Bragança. Como vem, é um documento impressionante, na sua força, na sua elevação. Agora vamos ver um pouquinho
os resultados do documento. O que foi o ato de Dom Luís? Foi uma quixotada? Foi uma luta contra moinhos de vento? Foi como se diz em francês, un beau geste, um gesto bonito, mas sem maior alcance? Ou foi algo que marcou decididamente a história do Brasil? Eu concluo a minha fala respondendo a essa pergunta e, de certa forma, voltando ao ponto inicial levantado pelo príncipe Dom Rafael. E agora? Como é que ficam as coisas? É para aí que vamos agora nesta parte final da minha fala. A carta de Dom Luís fazia, depois da recordação inicial da história da família, tinha uma parte em que Dom Luís pedia formalmente aos constituintes que não levassem o Brasil pelas vias do socialismo. E a terceira parte, que era a da cláusula pétrea. No tocante à cláusula pétrea, o sucesso de Dom Luís foi total. A cláusula pétrea foi rejeitada, eu tenho aqui os números, não sei se eu vou encontrar facilmente. A cláusula pétrea foi rejeitada por... No dia 17 de março de 1988, o plenário da Assembleia se pronunciou sobre a cláusula pétrea. 366 votos foram dados contra a cláusula pétrea. Apenas 29 a favor e 5 constituintes preferiram se abster de votar. Esses 29 a favor foram os votos que, naquele momento, dos representantes de um partido, não sei se os senhores já ouviram falar desse partido, Partido dos Trabalhadores, PT. E um dos deputados que votou para que continuasse a cláusula pétrea no Brasil foi o deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Ele votou para que continuasse. Bom, votar... Eu vou até parar um pouquinho para comentar isso. Então, Lula, que foi um dos deputados que votou contra a liberdade de expressão em nosso país. Veja bem que presidente nós tínhamos, que calava a oposição, que calava a livre expressão. Graças a Deus está condenado. Cadeia para essa pessoa que não teve a menor compaixão de Dom Luís e de todos os monarquistas. Se fosse Lula, nunca mais existiria a expressão monarquia em nosso país. Contra a cláusula pétrea, até mesmo vários deputados comunistas. E o príncipe Dom Luís, com muita fidalguia, com muita elevação, fez questão de mandar um telegrama de congratulações aos deputados comunistas que votaram contra a cláusula pétrea, reconhecendo que, embora situados numa posição ideológica muito diferente, eram homens lógicos que tinham procedido com retidão e tinham votado de acordo com sua consciência. E o príncipe Dom Luís fez questão de, nominalmente, a cada um deles, mandou uma mensagem de congratulações, de cumprimentos. E no tocante a... E assim mesmo, Dom Luís, num gesto de extrema generosidade, extrema bondade, ainda agradeceu os comunistas por terem votado contra. Olha a diferença. Ele não criticou, ele não xingou, ele simplesmente agradeceu por eles exercerem suas funções parlamentares. Essa é a diferença do monarca para um Lulinha da vida. Vamos continuar. A parte, vamos dizer, ideológica da Constituinte. Nesse ponto, os conselhos que Dom Luís deu foram olimpicamente ignorados. Os conselhos que Dom Luís deu foram exatamente o contrário do que a Constituição fez.
A Constituição, ponto por ponto, fez exatamente o contrário do que Dom Luís, com a sua autoridade de chefe de casa, recomendou que fizesse. Então eu pergunto às senhoras, eu pergunto aos senhores, de que adiantou Dom Luís ter falado o que falou? Teve alguma vantagem? O fato de Dom Luís ter se manifestado com tanta franqueza, de um modo tão categórico, sabendo, e Dom Luís sabia, que provavelmente aquilo não seria tomado a sério. Por que Dom Luís fez isso? Dom Luís foi um Dom Quixote? Ou Dom Luís foi um homem que via a história de um ângulo diferente do nosso e estava nesse patamar mais alto, realizando um ato sublime? Com a resposta a essa pergunta, eu encerro a minha fala. É isso aí, pessoal. Como Dom Luís é digno, e ainda um ou outro querem questionar a legitimidade de Dom Luís. Mas, felizmente, toda a família imperial está unida em prol de uma única missão: restaurar a monarquia no Brasil. 30 anos de carta ao contribuinte, um grande momento do Brasil e da monarquia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.